Olá a todos, vamos iniciar mais um episódio do Psique Mente Aberta, o podcast que desperta. Eu sou a Nayana do Psique, vou apresentar para vocês essas mulheres incríveis que eu estou aqui do lado, que são mães, que por sinal é o tema de hoje, nós vamos falar sobre mamães e o desafio da maternidade no contexto universitário. Vou apresentar para vocês então a professora Cleonice, a Cleuzinha. Ela é psicóloga clínica, professora e mãe. Cleuzinha, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Você vai engrandecer muito essa discussão sobre esse tema. Eu não imaginaria outra pessoa se não fosse você. Um prazer participar. Vou apresentar para vocês também a Patrícia Lara. Ela é estudante, universitária e mãe. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Gente, a Patrícia tá com um nenenzinho novinho. Quantos dias, Patrícia? Hoje ela faz 3 semanas. E qual que é o nome dessa coisa linda? Ela chama Eva. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Tenho certeza que as suas experiências vão trazer um engrandecimento aqui para a discussão. Sim, obrigada. E todo mundo já conhece, né, pessoal? A Daiane, ela também é integrante do Psique, faz parte aqui da equipe. Também é mãe, né, Dai? E vai colaborar aqui com a gente na discussão. Vamos lá? Todo mundo pronto? Sim. Bom, Cleo, como é ser mãe hoje em dia? Né? Como você define o papel dessa mãe contemporânea? Pensar mãe atualmente, Nayana, é pensar essa mãe que faz tudo, como a Patrícia que está aqui, né? Está na universidade, está com uma filha no colo, está com a outra em casa. O pai que ajuda a buscar esse contexto de muitas tarefas, né? Não que no passado essas tarefas não existissem, mas hoje nós temos mais e mais atribuições. Eu vejo uma mãe que se dedica muito para cuidar dos filhos, mas muito mais vai além de cuidar dos filhos. Tem outras atribuições que antes parece que eram mais bem distribuídas. Hoje a mãe pega outras funções além do só o cuidado com os filhos. Ela pode ser uma mãe mais cansada, então, Cleo, ou não? Não deveria, mas se ela não olha bem para as escolhas que ela faz, ela pode se tornar uma mãe mais cansada, sim. Vocês se reconhecem nessa mãe contemporânea? Sim. Eu acredito que, assim, quando a gente fala da maternidade em si, é importante a gente pensar se essa mãe, ela tem uma rede de apoio. Porque se ela tem uma rede de apoio, vai ser uma maternidade um pouco mais leve, né? Conforme a Cleo disse, a gente tem muitas atribuições. Não é só cuidar de um filho. Hoje a gente quer estudar, hoje a gente quer tomar frente de outras questões, né? Além de ser mãe. E também acontece que às vezes a gente fica nessa questão da culpa, né? Será que eu estou me dedicando bastante para os meus filhos? Será que essas outras questões que eu estou ali me dedicando, isso não está tirando a minha maternidade? Então, eu acredito que a rede de apoio, ela é fundamental e interfere muito na própria maternidade em si, né? Sim. O cansaço é uma consequência disso tudo, né? A gente é mãe, a gente é estudante, a gente é dona de casa, a gente trabalha fora. Então, o cansaço ele é uma consequência dessa luta diária, né? Que existe. Ele existe, de fato, e não dá pra romantizar. A Dai mesmo, gente, hoje tava na luta, né? Entre o aniversário do filho E estar e estar aqui com a gente. Foi meio a meio, né, Dai? Sim, e tá tudo certo, né? São as escolhas também que eu optei em fazer, que a gente também tem a opção de escolher, né? Então, isso é importante você colocar. Quando você pergunta se é uma mãe mais cansada, pode ser até que sim, só que é uma mãe que escolheu. Sim. Porque hoje nós temos a opção de escolher ser ou não, ser mãe ou não, né? No passado entendia-se, para ser mulher era necessário ser mãe. Hoje não, hoje é uma escolha. Então, quando é uma escolha, tudo fica muito mais simples. Sim. Faz sentido isso? claro, Eu acredito nossa, que sim. apesar que o meu foi totalmente... Não escolhido. Mas assim, e aí começou a dar um novo sentido pra minha vida, né? Que hoje eu tenho uma motivação. Eu vejo Joaquim Super como minha motivação pra tudo. E assim, não tô romantizando, mas dá um gás, assim, pra gente saber lidar com as outras coisas que antigamente a gente não daria, né? Existe o romance, né? Apesar de que a gente não deve romantizar a maternidade, porque hoje em dia, com a questão da rede social,
as pessoas compram uma ideia da maternidade que ela muitas vezes não existe para todos, que é aquela pessoa que às vezes se expõe, ganha dinheiro com aquilo, e aí tem patrocinadores, e aí recebe outras coisas que facilitam a maternidade. E muitas vezes as pessoas pegam aquele conteúdo e acham que a maternidade é aquilo ali, e não é para todo mundo aquilo. Então, eu acredito que é isso, né? A questão da escolha. E romantizar, existe o romance, assim como você disse que é a sua motivação, acaba que se torna o nosso gás para viver, a forma romantizada. Justo, existe, né? Ainda dentro existe. Sim. E aí tem o afeto, enfim, que eu acho que até a Cleo pode pontuar super bem em relação a essa questão do afeto, né? Mãe e filho, na parte talvez mais técnica, né? Mais teórica da coisa da psicologia e da sua experiência, né? Sim, porque dá para pensar que quando a mãe começa a gestar uma nova vida, futura mãe, né? Há uma alteração física, mas não só física, há alteração psicológica também. Há as questões hormonais e as alterações psíquicas para essa mãe conseguir se vincular positivamente a esse bebê. Sim. Isso é dado pela natureza, mas é preciso também aí o papel da cultura, como você muito bem falou, a rede de apoio, para ser sustentação, porque o humano é muito dependente. Você pode oferecer aí N condições no sentido da sustentabilidade para um bebê e ele vir a desenvolver problemas de neurodesenvolvimento porque ele não tem o afeto. Ele precisa se sentir desejado, ele precisa se sentir querido para que ele tenha um desenvolvimento saudável. E esse processo, ele é inicialmente desenvolvido na mãe na preparação para o parto, mas é preciso suporte social para que ele se desenvolva de forma saudável. E cada mãe tem um tempo, né, para desenvolver isso também, porque o amor, ele não acontece de imediato. Não quer dizer que você vai estar ali com seu filho nos braços e você já vai sentir aquele amor imediato. O amor também é uma construção. Então, é dia a dia que você vai sentindo a presença do seu bebê e que você vai se envolvendo com ele, que esse amor vai aumentando e se construindo de diversas formas, né? A gente fala sério, enquanto é na barriga, né? E aí depois que a criança nasce, você fala assim, e agora, José? E agora? Como que vai ser agora? Porque depende da gente. Veja, a Eva tá ali toda dormindo, ela não sabe das dificuldades que a mamãe tem, né? Depois que ela veio ao mundo. Então, assim, é bem abrangente as emoções, os sentimentos que a gente tem, né? Por isso que não dá pra romantizar. É desafiador, né? Justamente. É desafiador. Agora, vocês têm toda essa questão, né? Vocês falaram a questão do estereótipo da mãe romantizada, né? A gente tem também as questões hormonais, tem também as questões culturais que foram faladas aqui na roda. Dentro desses aspectos e outros, né, que vocês possam trazer, no contexto universitário, quais seriam essas maiores dificuldades? Hein, Patrícia? Então, nesse momento, eu me encontro amparada por uma lei que me permite que eu faça as minhas atividades de casa. Né? As provas eu preciso fazer presencialmente, mas as atividades eu tenho... não é estipulado um prazo, eu converso com o professor e ali a gente vai levando da maneira como eu consigo no momento. Isso me ajuda muito, porque... No momento, eu ainda não consegui fazer nada depois que ela nasceu em relação à faculdade em si, por conta das outras questões. Eu tenho uma outra filha de 3 anos que também é dependente e que eu também não posso me esquecer dela. Sim. Então, eu preciso fazer o almoço, eu preciso me organizar nas tarefas da casa e meu companheiro trabalha, então muitas vezes a divisão não é justa, porque às vezes ele tá fora, ele tá precisando também trabalhar, então... acaba que grande parte das coisas sou eu que faço. Então, essa questão da frustração, de ter que lidar com a frustração, eu acho que é muito complicado. Eu entrei no curso em 2016 e precisei trancar por questões financeiras, depois veio a minha primeira filha, e aí eu me dediquei a ela. No momento que eu me senti um pouco mais pronta, eu falei, não, agora eu vou voltar. E aí veio minha segunda filha. Eu descobri a gestação no final do ano passado. Passava muito mal, não conseguia vir para as aulas. Então,
A frustração é da questão do tempo perdido. Às vezes fica essa questão de, nossa, tô perdendo tempo, já não vou conseguir mais formar com a segunda turma que eu entrei. Mas eu penso que levar de uma maneira um pouco mais leve, com bom humor. Eu tento levar, assim, com bom humor. Tem sido meu aliado. E aceitar. Aceitação de que se eu vou me dedicar muito à faculdade, eu vou sacrificar o tempo com as minhas filhas. E a questão da escolha, será que eu quero sacrificar esse tempo? Entendeu? Que é uma questão tão preciosa, né? O tempo com elas também é muito precioso para mim. E eu não sei se é Freud que falava que não importa quando você chega lá, o que importa é a sua jornada, tudo que você está construindo. Então, eu estou me agarrando a isso, a maternidade, que me propõe experiências, que me propõe situações e vivências que futuramente vão me auxiliar muito na profissão. Então, a questão dessa frustração de lidar com o tempo, isso é uma questão que às vezes abala muito na ansiedade, de querer, eu fico lá vendo a minha grade e penso, nossa, quando que eu vou formar? Fico pensando sobre isso. Mas não é só sobre ter o diploma. É sobre tudo isso que eu tenho construído ao longo desses anos que vai definir minha carreira também enquanto psicóloga, enquanto mãe. Eu acredito nisso. Sim. Você já... Desculpa. Não, você já está formando duas criaturas, né? Sim. E é muito incrível, porque muitas coisas eu vejo na prática, né? A questão do desenvolvimento humano, as fases da minha primeira filha. Nossa, é incrível, assim. Tudo que eu vivo, eu sou muito grata. Se fosse falar assim, não, você pode ter a opção de ter agora o seu diploma e não ter os seus filhos. Eu não escolheria isso. Eu escolheria passar por tudo que eu tenho passado, tê-las e continuar no meu tempo e da forma como eu consigo, entender das minhas limitações e potencializar aquilo que é de bom. Ô, Patrícia, mas eu imagino que você deve ter feito um autoconhecimento para chegar nessa conclusão, né? Porque está sendo um processo. Sim, nessa segunda gestação, embora eu tenha tido muitos problemas físicos, porque eu já tinha minha outra filha, então acaba que minha rotina já era um pouco mais pesada. Mas eu tô levando com muita leveza, e o pós-parto também dela, assim como o parto foi muito leve em relação à primeira, o pós-parto também, eu acho que muito da minha postura, na questão de já ter a segunda experiência, mas isso nem sempre é válido, né? Porque acaba que é uma nova vida, embora eu seja mãe pela segunda vez, é uma pessoa diferente, né? Que chegou pra mim. Então, passei por muitas questões que inclusive, assim, a psicologia mesmo, que foi o meu alicerce, sabe? Que me ajudou a ter um pouco mais, assim, de conhecimento, de suporte. Se não fosse a psicologia, talvez eu teria sofrido um pouco mais. E não foi, assim, totalmente na paz, né? Eu vivi o caos. Na minha primeira filha, quando ela nasceu, eu vivi questões, assim, muito psicológicas, que eu olhava pra ela, parecia que era eu ali, não era ela, sabe? Era muito estranho. Questões, assim, passadas em relação aos meus pais, questão de perdão, de entender, então é isso que os meus pais passaram, então é sobre isso, sobre esse sacrifício. Então, foi lindo, assim, hoje eu vejo que foi maravilhoso pra mim a experiência de ter sido mãe, primeiro da Flora, né? E agora eu escolhi levar essa maternidade com um pouco mais de leveza. Na primeira eu ficava assim, nossa, eu não posso deixar ela chorar, não posso deixar, vai traumatizar, eu preciso cuidar dela, e ficava ali o tempo inteiro. Amamentava super, toda vez que ela chorava eu já dava o peito. Ai, meu Deus, deixa eu cuidar dela. Então eu ficava assim, sabe, elétrica. E dessa vez não, eu entendo que o próprio nascer é um trauma, né? Já nasceu, já estava ali no quentinho da mãe, agora já está ali de fora, já não sei o que é isso, e preciso tomar banho, preciso ser amamentada, e preciso ser cuidada, e se ninguém cuidar de mim, então assim, já é um abandono nascer, né, nessa questão de estava ali segura, agora já não estou mais, e acho que muito isso, essa escolha da leveza,
tentar trazer um pouco mais de leveza, porque eu sei que isso também passa, eu vou sentir falta, assim como eu já sinto da Flora, das primeiras fases dela. Então, eu vejo, assim, uma oportunidade de ser mãe de novo, oportunidade de ser uma pessoa melhor, porque a maternidade fez isso comigo, me torna e me ajuda a ser uma pessoa melhor. E acho que é isso. Não foi tão leve assim, sabe? Mas agora... Mas você conseguiu, passou por um processo, tem passado e tá... Sim. Quando você fala do tempo para fazer essas suas atividades em casa, isso é necessário, né? E a lei assegura isso. Sim. Eu fiquei lembrando quando eu tive a minha filha também durante a graduação. E eu saí de licença, nem tinha, só mandei minha documentação na secretaria e tchau, né? Uhum. E aí uma professora entrou em contato comigo. Como você está fazendo uma avaliação psicométrica? Como que você não vem aplicar os testes? Eu não posso te dar sua nota assim. Eu falei, olha, sinto muito, converso com o seu coordenador. Mas eu não tenho... Aí eu falei, não tenho condições de ir. Uhum. E realmente, não era esclarecido na época, gente, isso foi há 24 anos, 25 anos atrás quase. Para ela era a minha função. Existem coisas que não dá para liberar. Sim. Mas podem ser deixadas para depois. Uhum. E no caso, ela queria fechar o semestre, mas queria que eu estivesse presente. Eu também não tive rede de apoio. Eu morava em São Paulo na época, éramos eu e meu marido somente, então era eu e ele. Uhum. Ele estava ou eu estava. Não tinha como, vou deixar com a avó, vou deixar com a tia, isso não existia, né? Uhum. Então, é esse momento. E quando eu compartilhei com as minhas colegas, Cléo, não esquenta não, a gente faz aqui, diz que você esteve com a gente dá um jeito. Uhum. É claro que depois eu tive a oportunidade de ir também conhecer o material que a professora queria que eu conhecesse, que era necessário, mas não fiquei me cobrando de estar lá. Uhum. Mas a lei assegura, mas como que as pessoas interpretam a lei também é importante ser dado. É muito importante isso, porque às vezes acha que a gente está tirando algum benefício disso e não existe, sabe? Embora há essa facilidade, a gente também perde, porque é diferente de você estar ali presencialmente assistindo uma aula, pegando o conteúdo, a dúvida de um colega, que às vezes também pode ser a sua e também pode solucionar seu problema, e ali de casa só você por você mesma. Então é diferente, né? Gente, mas veja bem, eu não sabia dessa lei. Eu acho que isso é Eu uma também coisa não tão sabia. interessante da gente estar falando agora, que eu imagino que muitas pessoas não saibam que existe essa lei. Eu engravidei também na pandemia, estava no curso presencial, e aí a gente foi assistir as aulas em casa. Pensa eu grávida, também passando muito mal e com muito sono. Confesso que dormi em algumas aulas, professores me perdoem. Dormi, infelizmente, eu só lembrava do professor chamando o nome e eu falando oi. E assim, foi muito complicado, sabe? E eu achei que tudo ia acabar, que eu não poderia continuar o curso. E eu tava até comentando com a Michelle, né, que nesse momento vale até fazer uma observação em relação ao Unilavras, de trazer essa psicologia modular, né, que a gente fica aos sábados o dia todo, tem as atividades, né, que não é um EAD, que a gente tem a convivência com os colegas para fazer essa troca, que na minha vida foi, assim, primordial nessa questão de continuar a graduação. Né? Do mesmo jeito, né, Patrícia, que nós conversamos anteriormente sobre isso, eu imagino que quantas mamães também com essa opção que a Unilavras colocou pra gente, né? E não é puxar sardinha, não, porque foi um divisor de águas mesmo na minha vida, pra eu continuar e estar aqui agora nesse momento, sabe? Então foi bem, assim, importante mesmo. Então, esse tratamento, a faculdade, quando te dá essa oportunidade, além do modular, ela tem também o que a Patrícia deve estar vivendo, que é o tratamento excepcional. Sim, não é isso, Patrícia? sim. Você pode estar em casa assistindo às aulas, mas você vai entregar as atividades quando der. Sim. Mas na sua cabecinha já parece que tem que entregar amanhã. Sim, eu quero entregar já. Porque eu quero poder viver isso, sabe? Além da maternidade, fazer minhas coisas também, muito pelo tempo que eu perdi. Aí eu fico me cobrando nessa questão, mas eu tento ir com calma, porque não dá pra fazer tudo de uma vez. E aí tem essa questão que a gente tá conversando. Eu não quero sacrificar o tempo que eu tenho com elas.
porque é importante para mim. Então, mas uma vez que você tem esse tempo, você pode explorá-lo com mais calma, não precisa tanta sede ao ponto. Verdade. Mas vir e fazer as atividades é importante, como você disse, Sim. para a sua formação. Né? Além Pra da que isso não se formação também, para sair um pouco da rotina, que é, né, exaustivo, tá ali o tempo todo fazendo várias funções. Então, assim, o estudar para mim veio como essa oportunidade de não ser somente mãe das meninas, entende? É ser também Patrícia mulher, a Patrícia que estuda, a Patrícia também que tem sonhos, que tem outras vontades e viver além da maternidade. Então, estudar para mim é isso, poder voltar e ser além de mãe, entende? Eu acho que no fundo mesmo a gente acaba sacrificando de alguma forma. É impossível a gente falar que a gente não sacrifica, principalmente em questão de tempo, né? Eu não sei, Nai, se você irá até abordar a questão da culpa, né? Que é algo, mas eu vou deixar isso aí mais pra frente, que meu Deus. Não, mas se você quiser trazer alguma coisa pra já falar eu pra acho que você gente. já pode depois já fazer, que a gente já fala. Eu fico vendo vocês falarem, né? Por exemplo, eu sou a da roda aqui do rolê que não vai querer ser mãe, admirando todas as mães. Mas eu sou do contra no rolê. Amo as mamães, acho a maternidade maravilhosa. É uma coisa que eu leio sobre isso, eu gosto, mas eu não quero ser mãe, né? Mas eu fico vendo vocês falarem e assim, eu acho. Igual, por exemplo, eu fico pensando se eu tô perdendo tempo. Eu acho que a gente perde tempo em várias coisas da nossa vida porque a gente quer dedicar a outras, são escolhas, né? Então, não quer dizer que talvez daqui 20 anos, 10 anos, você não vai começar a fazer algo que você tinha vontade na infância e você vai reviver essa vontade, vai fazer. A gente vê, por exemplo, na nossa própria sala, né? Tem mulheres, né, que já estão, né, lá com 60, 70 anos, e elas estão fazendo faculdade de outro curso, tá fazendo de psicologia, e estudou outra coisa. Eu fico vendo, por exemplo, gosto de surfar agora, né, eu fico vendo, tem mulheres de 50 anos surfando, 60 anos, sempre teve vontade, criou os filhos, teve vida de casada, né, sim. E aí agora tem tempo, né, antes trabalhava muito, agora tem tempo mudou pra praia e tá surfando todo dia, né, então assim, eu acho que, na minha visão, né, eu acho que a gente faz escolhas independente da maternidade ou não. E eu acho que, eu fico vendo, por exemplo, a minha irmã, ela tá grávida agora também, né? E ela sofreu muito com esse time da maternidade. Por quê? Ela dedicou a carreira, dedicou aos estudos, né? Não era uma ideia dela com o marido terem o filho agora, mas ela ficava com aquele peso. O tempo tá passando. Será que eu vou conseguir ter filho? Né? E aí depois, isso nesses últimos anos começou a ser algo um pouco torturante para ela, né? Uhum. Porque ela ficava assim, será que vai passar o meu tempo? Então, eu acho que tem esse sofrimento também, não tem, Cleo? Da hora, do time, se agora, e aí eu vou ter que fazer isso junto com o início da minha carreira, ou se é lá na frente. Fala pra gente um pouquinho. Essa ideia do tempo é interessante, porque a Patrícia está dizendo que parece que ela está perdendo tempo, né? Ao mesmo tempo que ela está cuidando das filhas, isso é grandioso. Mas veja bem, a mulher, por estar preparada fisiologicamente para ser mãe, também de alguma forma psicologicamente, quando você reviveu aí o seu nascimento, de alguma forma você foi se preparando para essa nova gestação, tem uma energia insuperável. Não sei se a Dayana concorda. Nossa. A energia, e eu lembro quando eu defendi o meu TCC, quem estava na banca era uma pediatra, e eu falava de mães na minha defesa do TCC, e eu falei alguma coisa que às vezes a gente deixa passar muitas outras coisas. E ela falou assim, olha, as minhas principais conquistas se deram quando eu tive meus 4 filhos. Isso também, olhando a minha vida agora, as minhas principais conquistas se deram neste período que eu engravidei, que a minha filha nasceu, até ela fazer em torno dos 5, 6 anos, foram as minhas principais conquistas profissionais. E não deveria ter sido depois, né? Uhum. Então, o processo vai se dando muito no automático e a gente fica com essa ideia de se cobrar e se culpar. Talvez se você não tivesse sido mãe, você não estivesse fazendo psicologia
como você falou aqui. Ou, já estava na psicologia, foi mãe, mas isso fez ser uma mãe melhor ou menos boa, vamos dizer assim, ou pior? Eu acho que não, acho que a forma como a gente consegue se doar também é um fator importante. E se nós perguntarmos para diversas mães aí que estão nessa tarefa, você deixaria de ser mãe para seguir sua vida profissional? Quantas fizeram isso e se arrependeram? Então, Sim. a ideia são escolhas. Escolhas que você escolhe não ser mãe e tá tudo bem, é sua escolha. Agora, tem uma questão que tem uma faixa etária aí. O ser mãe, até em torno de 45 anos, biologicamente é o aceitável, né? Depois disso, já vem interferências. Sim. Então, e a nossa profissão pode ser desenvolvida até qual idade? Você nos falou de alguém que está fazendo faculdade, está surfando aos 50, 60, 70. Isso é viver, é fazer as escolhas no tempo que elas são possíveis. O ideal seria que a gente estudasse, planejasse a nossa família, tivesse esse ideal. Mas numa sociedade, principalmente Brasil, que as mulheres começam a vida sexual muito cedo, é difícil pensar nessa ordem cronológica. Planejamento, né? Vou esperar eu fazer 35 anos para eu ter uma pessoa do meu lado para eu montar minha família. Às vezes isso não acontece, né? Então, é necessário ir escolhendo no meio do caminho. Ainda que haja planejamento, existem outras coisas que estão fora do nosso controle, né? Que foge. Gente, eu acho que tudo tá fora do controle. Basicamente. Está no controle. Justamente. E assim, eu fico assim, tô ouvindo a Cleo falar, aí eu fico pensando no meu filho assim, nossa, ele tá... E assim, gente, é muito engraçado, eu recebo fotos da minha irmã, porque ela que cuida dele pra mim, assim, e com todo amor, cuidado, enfim, né? A gente tem que engrandecer essas pessoas também. Sim. Que estão junto com a gente, senão não é possível a gente chegar onde a gente quer chegar. E ela manda as fotos dele, eu falo assim, nossa, eu tô sofrendo à toa. Olha que sem vergonha. Tá super feliz, sabe? E aí depois ele vem no colo, tem um aconchego, tem os choros vez ou outra, tem. Mas é onde vem a culpa, né? Nossa, tô deixando ele, poxa, mas é para um futuro melhor. Então, assim, a descoberta acontece no processo. É bem o que a Patrícia falou mesmo. É no processo que se descobre. Não tem como ser ensaiado, ser tudo planejado. Mas você tá deixando ele? Não. Entendi. É verdade, não estou deixando ele. Você está dividindo a responsabilidade dele com a sua irmã que colabora na educação dele. Justamente. Ele vai ter que Eu interagir. acho ótimo, Cleo, porque assim, é lógico que a gente quer que o filho da gente, né, nossos filhos, tenham a mesma base de valores, né? E eu me sinto muito assim, muito grata por isso, porque, veja bem, a minha irmã teve, né, os mesmos valores, somos pessoas diferentes, mas com uma base de valores, e ela tá conseguindo passar isso pro Joaquim de certa forma, talvez do jeito que eu queria passar. Então, assim, eu talvez, né, dentre outras milhares de mães, seja beneficiada por isso, né? Mas existe outras mães, como a Paty aqui, que, né, tá lá sozinha ali na casa. Eu não sei se você tem essa rede de apoio, Não. né? Então, veja como eu sou, né? Agraciada, né? Justamente. Porque não são realmente todas as pessoas que têm. Até eu estava vendo uma pesquisa, aproximadamente 172 mil certidões hoje no Brasil, elas não têm registro de pai. Nos últimos anos, isso equivale a um aumento de 24,5%, né? Então, é muita coisa. Então, imagina, mulheres que já não têm um apoio, né, da figura paterna, né, tanto às vezes financeiramente quanto em casa, na atribuição, né, na divisão das tarefas, como a Cleo disse, às vezes para olhar mesmo também o filho, o bebê, enquanto a mãe consegue, às vezes, fazer as atividades da escola, né, e a mulher, às vezes, ela já entra na maternidade com a ausência dessa figura paterna, né. Isso influencia muito no processo, né, porque... Aí já é uma outra frustração que a mãe precisa lidar, né? Então, é complexo falar disso. São mães, assim, atípicas, né? Que enfrentam... E é a realidade de muitas. Às vezes, dentro de casa com o pai, mas a ausência tá ali. Então, isso também é importante dizer. Que existe a responsabilidade afetiva também, que muitas vezes é deixada. Não só a financeira em si, né? Gente, e uma questão histórica é bastante interessante, né?
Antigamente, as mães ficavam por conta da criação dos filhos e da casa. Uhum. E os maridos, né, saíam para trabalhar. Hoje, tá tudo sendo dividido. Veja, a mulher ajuda nas despesas da casa e os homens também. Mas as tarefas com os filhos, com a casa, não são divididas também igualitariamente. Então, já veja, tem um déficit gigante dentro disso, mesmo com a presença do pai, né? E isso já afeta, de certa forma, a convivência familiar, a criação dos filhos. Eu penso que aí a psicologia pode contribuir muito, porque essa ideia cultural de que dividir funções, mas deixar a mulher com a maior parte, é injusta, não só porque a mulher ficou com a maior parte, mas porque nós já fomos criadas, mulheres, muito dentro do papel do cuidar. Uhum. Cuidar é uma função atribuída culturalmente muito à mulher, mas isso não significa que os homens, que os pais não precisem cuidar. Uma família se organiza com os dois, um filho se faz com a união dos dois. Então, é importante que, se a mulher cuida, ela tem o suporte de outras pessoas para fazer isso. Né? Se a mãe é quem cuida, que a mãe tenha o pai por perto para ser auxílio, porque ele também é importante na formação psicológica dessa criança. E se a gente entende isso, a gente ajuda outras pessoas a também compreenderem que não é dividir tarefas, não é pagar conta, mas é ser parceiro. Sim, É a ideia da parentalidade, é estar ali para cuidar e ser apoio É para uma aquele ser equipe, né? desenvolvimento. Eu vejo a família como uma equipe. Todos Todo mundo colaboram. ali. Justamente. Até a minha bebezinha de 3 anos, porque parece que sempre vai ser bebê, a gente tenta colocá-la nas tarefas até como uma forma de incluí-la, para ela não se sentir assim, agora chegou a outra, então é só a outra, né? Então agora é só a Eva. E aí, quando eu falo assim com ela, operação fralda, ela já pega o trocador, o lencinho e a fralda da Eva e já toda empolgada, querendo ajudar a trocar e tudo. Esses dias eu precisei de ajuda pra encher a banheira e ela ficou lá, segurando a mangueirinha lá do chuveiro, enchendo. Então, assim, isso é importante também, porque embora ela tenha só 3 anos, já é uma forma de mostrar pra ela que existem funções e que ela também pode contribuir. Né? Não vou atribuir a ela uma responsabilidade que é minha, né? Porque ela não tem essa capacidade ainda, mas não vai ocupá-la, atrapalhar de alguma maneira, assim, se ela fizer alguma coisa em prol da irmã. E assim, conforme for crescendo, a gente vai ensinando, os brinquedos você pode ajudar, você brincou, guarda, né? É importante. Eles amam ajudar. Eles se sentem úteis. É engraçado pela idade, porque o meu também tem 3 anos, sabe, Paty? E eles gostam de ajudar. Tem alguma explicação, Cleo? Eu fiquei pensando quando a Patrícia falou da Eva, né? Não, a Eva é essa daí, a Flora. A Flora está contribuindo. Será se fosse o Joaquim, ele estaria contribuindo da mesma forma? Nossa, ama, adora. Você estaria incentivando ele a ajudar? Sempre incentivo. Sim. Tipo, desde pequenininho mesmo, assim, ele é petitinho, né? Mas bem menorzinho, tipo 1 ano, já andando. As fraldas dele ele coloca no lixo, sabe? Gente, é incrível. Percebe que o papel de cuidar não precisa ser só feminino? Sim. E que a gente precisa trabalhar em prol de uma cultura de cooperação. E não de competição. Sim. Não é nenhum melhor que o outro, mas os dois, tanto o Joaquim quanto a Flora, podem ajudar. Isso é importante para que lá na frente a gente tenha uma sociedade melhor. E não uma sociedade de, eu estou te ajudando a pagar contas, tem que lavar os pratos. Sim. Não é essa a ideia. É a ideia da família que se quer organizar, que se quer montar, que se quer fazer desenvolver, né? Sim. É a cooperação. E é tudo ensinado, né, Cleo? A gente, como adulto, tem esse papel de orientar os filhos, né? Gente, a psicologia vem muito ajudando a gente com isso. E por isso que a gente tem que falar muito sobre isso ainda, que é um assunto gigante, né? Tem que pôr em pauta, né? Isso, sim. São muitas vertentes. Se a gente for pensar a questão do instinto, né? Qualquer animal, se a gente for pensar um gato, o gato, ele é gato. Ele tendo alguém para cuidar dele ou não, ele vai
né, doutora Nayana? O gato vai se desenvolver pelo instinto, vai querer caçar um passarinho, querer caçar animais que são da natureza dele. Então, ele vai desenvolver a essência do gato. O humano não, apesar de ser mais evoluído, né, porque domina os outros, mas ele precisa de apoio. E esse apoio é por um longo tempo e além de apoio para a subsistência, ele precisa do afeto, ele precisa do cuidado, ele precisa se sentir gostado, amado, para que ele se desenvolva como humano. Então, nessa corrente aí, eu acho que a psicologia tem muito a ajudar para que a gente comece a dar sustentação para essa mãe Patrícia poder cuidar da Eva e da Flora sem se sentir tão cobrada. Mas, enquanto a sociedade diz, você tem 120 dias para voltar ao trabalho e depois disso acabou, deixou de ser mãe. Não, você falou no início da nossa conversa aqui, você vai continuar sendo mãe e vai se formar em psicologia. Você vai continuar, Dai, sendo mãe e se desenvolver e ser uma psicóloga. O que a gente precisa é buscar o equilíbrio, sem se desgastar para que isso é mais importante, isso não é importante. As duas coisas são importantes e cada uma no seu tempo. O tempo da Eva é agora. O tempo da psicologia pode ser agora, mas ele pode se alongar um pouco mais. Uma questão aí que você disse sobre o tempo. Existem as mães que abrem mão, seja lá pela escolha, o que motiva, isso não cabe a gente definir por elas, mas que muitas vezes abrem mão dessa maternidade e depois quer ser mãe de uma maneira que o filho já tá grande, já não precisa mais, isso já atrapalha o processo, né? Que às vezes impede o filho de romper para continuar a sua vida, fazer suas próprias escolhas, e isso também é uma coisa que a gente deve falar também, né? Por exemplo, cresceu, aí agora precisa fazer certas escolhas e tudo, e aí a mãe às vezes sabota o filho. Por quê? Porque lá na época ela não foi mãe, e assim, conforme eu disse, não tem como a gente definir o motivo, mas atrapalha o processo do filho de romper na vida, né? E isso eu acho que é importante também, da gente de falar de ser mãe tardia, tentar compensar o tempo que perdeu, né? Você já viu uma situação parecida, assim? Então, é uma questão, né, também. Eu acho que por isso a fala da Daiane é muito importante, né? São escolhas, mas tem escolhas que a gente não controla. A vida vai se fazendo. Quantas mulheres querem ser mães aí com 40, 45, mas não estão com um parceiro que elas gostariam que fosse o pai. E acabam deixando de ser mães ou buscando outras formas que podem gerar problemas lá na frente. Então, nós não controlamos o universo. E existem vivências que elas batem na nossa porta. Experienciá-las da maneira como elas chegam pode ser loucura, pode ser fora de equilíbrio, mas buscar aí um apoio, pelo jeito seu companheiro está muito junto com você nessa história da criação da família, né? Isso é muito importante, porque aí você vai estabelecendo laços que lá na frente vão te dar um retorno positivo. As filhas e a psicologia. É regra? Não, não é regra. Não tem como colocar uma regra no processo de viver, né? O viver é impossível ser regrado. Mas é possível. É possível fazer as coisas dentro do... Não do padrão, né? Mas dentro... Né, Eva? Vamos deixar registrada sua participação com ela. Aliás, sua mãe falou bonito, hein? Depois você assiste. Daqui uns anos, né? Ela vai te ver lá na telinha. Ô, Cléo, agora, não somente as questões dos sentimentos que envolvem as mulheres, também os hormônios do pós-parto e da gestação, eles podem colaborar também para engatilhar, às vezes, algumas questões psíquicas, né? Algumas alterações que não... Ou a mulher ainda não teve diagnóstico, né? Ou ela, por exemplo, vai ser o primeiro sintoma que vai aparecer. Como que a psicologia ela pode atuar? Essas mulheres precisam de acompanhamento, precisam de ter esse apoio? Não precisa? Mulher engravida, as mudanças são muitas.
E aí a ideia de, ela tá grávida, ela tá mais chorosa, ela tá mais triste, ela tem oscilação de humor, é presente. Porque não só fisicamente está tendo alterações, como a gente falou no início, são alterações psíquicas também. O ideal é que todas elas pudessem ter algum tipo de acompanhamento, mas é o ideal. Por isso a medicina traz a ideia do pré-parto, a ideia do pré-natal, para que as mulheres possam falar das suas angústias. A gente sabe que o pré-natal na nossa sociedade, ele acontece muito em termos médicos, mas não deveria ser só. Ela deveria ter um espaço para ela falar das suas angústias. Talvez não com o profissional da medicina, mas que ela pudesse ter um grupo de outras mães, de outras gestantes, para ela falar das suas angústias. Quantas vezes a gente escuta a narrativa de mães futuras mães, né, que temem muito medo do parto, têm muito medo, e algo poderia ser compartilhado. Eu conversava com a Patrícia um pouquinho antes de vocês chegarem, ela falava quanto que ela estava com medo, receio de ir para o hospital. Porque na primeira filha, o parto foi complexo. E agora ela teve o privilégio de se preparar internamente, fisicamente também. Ela conseguiu fazer o parto quase em casa, né, Patrícia? Conta isso para nós. Em casa. Assim, ela nasceu numa sexta-feira, dia 19 de abril, e eu estava com muito medo de ir para o hospital, porque na minha primeira experiência eu sofri horrores. Foram 19 horas em trabalho de parto, e eu fui para BH em trabalho de parto, inclusive, porque era o hospital que eu havia escolhido. Eu queria que ela nascesse na banheira, eu queria que ela nascesse na água. E aí eu tive essa experiência no hospital, só que eu não tinha me preparado tanto, e também, assim, acho que nem se me preparasse, não tem como, né? Aquilo que a gente tá falando, existem coisas que fogem do nosso controle mesmo. E aí chegou um momento que eu pensava assim, ela não vai nascer. Então, o meu medo era, você passou isso tudo e agora você vai ser encaminhado para uma cesárea. Então, acabou que no final deu tudo certo, mas eu tive situações que no pós-parto fizeram muita diferença. Eu tive uma depressão pós-parto na primeira gestação, muito pela questão do parto em si. E aí eu ficava pensando, nossa, agora com a Eva, meu Deus, não quero ir pro hospital, não quero viver isso. E tava tentando negar de todas as formas que ela ia nascer. Não, ela não vai nascer, e agora vai ficar aí e tudo. Então, na sexta-feira que eu comecei a sentir dor, eu achei que era só uma cólica que tava vindo, e aí fui usando da respiração, porque é incrível como a respiração nos ajuda em todos os momentos, não só da contração em si, mas é muito importante você respirar e mandar essa mensagem pro seu cérebro de que tudo vai ficar bem. E aí vinham essas ondas e eu ficava, não, vai passar, e respirava. E aí eu já estava com minha outra filha em casa, e fui seguir a rotina. Fui dar janta, banho, preparei ela, fui deitar com ela. E quando eu estava deitada com a minha filha, eu já estava sentindo uma dor que eu estava me contorcendo. Assim, falava, meu Deus, então vai nascer, não vai ter jeito. E aí consegui fazer ela dormir. Fui deitar no outro quarto. Nisso eu havia falado com meu companheiro. Falei, olha, eu preciso que você venha aqui, porque eu tô sentindo dor, eu não sei o que pode acontecer, você precisa ficar com a Flora. Minha preocupação era a Flora. Toda hora eu pensava, meu Deus, e a Flora? Como que a gente vai fazer? E aí, assim que ele chegou, eu levantei da cama, a bolsa estourou. E aí eu fiquei assim, apavorada. Meu Deus do céu, meu Deus, vai nascer, e agora? Como é que eu faço? E aí ele ligou para os bombeiros, eles nos auxiliaram. Eu não sei o que aconteceu ali na hora, porque eu já nem lembro algumas coisas, mas eu sei que eles falaram, deixa ela sentada, a gente tá chegando. Isso para atrasar um pouco o parto, né? Existem algumas posições que você atrasa o parto. E aí tinha essa questão de que no primeiro parto eu fiz muita força no momento que não era para fazer força. E aí eu pensava assim, então, não é agora que eu tenho que fazer força, senão eu vou sofrer demais nesse parto de novo, então eu vou dar uma segurada. Mas aí quando eu passei a mão assim embaixo, eu vi que a cabecinha dela já tava ali. Então eu falei assim, gente, vai ter que acontecer. Agora sim. Não vou esperar ninguém, vou fazer força sim. Não precisa nem dos bombeiros pra contestar. Não precisa.
E aí eu sei que eu sentei assim no banquinho e falei, meu Deus, vem pra mim, minha filha. E aí quando veio, ela nasceu. Que coisa gente, eu tô até fora do ar, porque essa cena é maravilhosa. Olha que coisa. Ela tá tão E aí ela nasceu. Eva. Ela nasceu, e assim, de uma forma tão leve que parece que curou, sabe? Curou o trauma da primeira gestação, do primeiro parto em si, que foi uma gestação maravilhosa. Eu descansava quando eu queria, dessa não teve como. Dessa, né, eu já tinha rotina, então assim, às vezes agachava demais, ia trocar uma fralda da outra, e aí, né, não tinha como. Então, embora eu tenha tido uma gestação muito difícil, o parto foi maravilhoso, foi leve, foi rápido, foram 5 minutos mais ou menos, e aí nasceu. Quando os bombeiros chegaram, ela já tava lá prontinha já. Só cortaram o umbigo? Só cortaram, e aí fui pra maternidade, porque foi preciso, né? Uhum. Mas assim, tranquila, já, pra mim eu já tava até andando ali, só que aí eu falei, não, vou me dar esse gostinho de ir na maca, podem me carregar. E aí fui. Fiquei lá os dias que eu precisava ficar mesmo, ela passou bem, não teve nenhuma complicação. E aí, desde então, tem sido essa leveza, sabe? Não é tão fácil, né, como aparenta ser, mas de uma maneira que a gente, com bom humor, com um pouquinho de leveza, vai sendo um pouco mais fácil. Assim. Patrícia, você falou uma coisa tão interessante. Eu me deixei ser levada na maca. Sim. Né? As mães não se deixam ser cuidadas. Ou não sei se é uma resistência, Cleo. O que seria isso? O que eu fico vendo que a Patrícia fazendo a comparação da primeira gravidez, primeiro parto e o segundo, parece que teve um processo de elaboração muito significativo aí nesses anos, né, Patrícia? Muito. Nossa, eu devo a minha existência, as minhas filhas, e assim, o processo com a Eva tá acontecendo. Com a Flora já tá muito bem definido. E eu devo muito a ela, muito, porque tudo começou por ela. Sim. Então, todo o caos que eu vivi, eu penso que ela foi tão paciente, sabe? Tão pequenininha e tão consciente, sabe? É diferente. Eu olho pra ela, eu vejo ela como, além de uma filha, uma amiga, uma parceira, alguém que eu quero, assim, pra minha vida, que eu quero muito ter a admiração dela, que isso eu nunca quero perder. Eu não sou perfeita, eu cometo vários erros, mas eu sempre me coloco nesse lugar de humildade, de às vezes pedir desculpa pra ela, de às vezes quando eu falo alguma coisa que eu não deveria, eu peço desculpas. Me coloco nesse lugar, porque às vezes a gente cobra muito dos filhos e esquece, né, que... Ou valoriza demais a mãe e esquece também que é preciso ter um filho para ser mãe. E às vezes ela me ajuda muito nesse processo. Com certeza, não tenho dúvida disso. Nós podemos pensar, então, que a sua experiência, a primeira, você estava mais enrijecida, a segunda, você se preparou psicologicamente. Sim. Olha, preciso falar alguma coisa, gente, a importância da psicologia. Você está dando esse depoimento ali, você disse para mim, foi muito, a psicologia me ajudou muito. Aí eu fiquei assim, onde? Agora, ouvindo seu relato, sim. A primeira você estava fora da psicologia. Sim. Na segunda, você já tinha abraçado de novo a psicologia, você já estava em paz com você. Sim, inclusive, quando eu tranquei o curso, eu tava assim, com pavor da psicologia. Eu falei, eu não quero mais saber disso, sabe? Era mais uma questão, assim, de negação, podemos dizer, um pouco disso, porque eu vivi ali os meus processos e quando os professores falam, façam terapia enquanto você tá aí na psicologia, porque vai vir, né? Vai vir à tona os seus problemas. Você também é um ser que carrega traumas, muitas vezes, né? Ainda mais a nossa geração que talvez hoje em dia a gente tenha um pouco mais dessa consciência do que fazer, do que não fazer. Antigamente era só feito e você que lida aí com sua vida depois quando você cresce. Então... Quando eu tranquei, eu acho que foi um pouco disso. Foi dificuldade financeira? Foi, mas não só. Eu também já estava ali nesse momento de rejeito isso, não quero isso. E aí, nesse processo da gestação, mais uma vez aflorou, né? Veio a Flora e aflorou todas as minhas questões psicológicas que precisavam ser resolvidas. Muita questão do perdão, né? De perdoar os meus pais pelos erros que eles também cometeram e que ainda assim, mesmo que na dificuldade deles,
eles se entregaram da forma como eles podiam. E hoje eu aceito, sabe? Eu aceito, perdoo, amo, reconheço que embora houve muitas limitações também da parte deles, né? Então, assim, é o amor. Eu acredito que tudo isso que me aconteceu foi o amor que me curou, sabe? O amor delas por mim, que acaba que a gente recebe isso. E às vezes, esses dias eu tava sentada com elas assistindo um filme, e aí com ela no braço e a outra no ombro, assim, abraçada. E eu falei, meu Deus, eu sou tão carente disso aqui. É eu que sou carente, entendeu? Mas né? a gente volta no cuidado, de Sim. deixar ser cuidada, né? A gente volta sempre nesse ponto. Sim, é Eles muito também nos maravilhoso. cuidam. Uhum. É incrível como os nossos filhos nos cuidam. E eles sabem a hora que a gente faz aquele abraço gostoso, daquele beijinho. E aí quando fala assim, mamãe, você é minha vida. E quando quer alguma coisa, eu falo, você é minha vida. Eu já pergunto, Joaquim, o que você quer? O que você tá querendo? Você é meu amor, mamãe, Joaquim. Mas eles cuidam, eles vêm sendo cuidados e eles estão replicando isso, né? E quanto mais jovens, mais verdadeiros, né? Eles têm uma sensibilidade aguçada e sabem a sua quando dorme para te deixar em paz, para ter a Flora não, a Eva, ela tá dizendo, é o seu momento agora, deixa eu descansar, né? Sim. Eles são sensíveis. Agora, ô Cleo, eu fico vendo a Patrícia com a Dai falar, a maternidade também é uma extrapolação, não é? Porque a gente também está desenvolvendo habilidades ali, sociais, não é? A gente também está aprendendo a se relacionar, a gente também está se permitindo sentir. Existe isso? Conta pra gente um pouquinho. Existe. À medida que a mulher se torna mãe, ela abre as fronteiras para o enfrentamento do desafio, né? Um desafio que é, será que serei gostada? Quando a Patrícia fala dos enfrentamentos dela para lidar com o primeiro parto, com a primeira gestação, é disso que nós estamos falando, né? É o imprevisível, porque nem todo filho desenvolve da maneira como os pais gostariam, como a mãe gostaria. Tem filhos que dizem para a mãe, não gosto de você, e é um desafio, né? E pode acontecer isso, pode acontecer. O mais importante para nós é que a mulher se dispõe, dentro da sua bagagem psicológica e física, a cuidar. Algumas conseguem cuidar muito bem, outras nem tanto. E quando não conseguem cuidar, é aquilo que eu falei da espécie humana, né? A nossa espécie, a espécie humana, ela precisa de alguém que a deseje. Isso que a Patrícia faz com as filhas, que a Dai faz com o filho, desejar esse filho, abrir um lugar para ele é extremamente significativo para que isso se concretize da melhor forma possível. Uma gestação indevida, não planejada, uma gestação por um estupro, por exemplo, ou como você refletiu antes, uma gestação na infância, crianças, adolescentes que já estão sendo mães, a gente vê aí a grande probabilidade de desenvolver problemas. É fato? Não. Em psicologia, 2 mais 2 nunca é 4, né? Mas a gente sabe que há maior probabilidade, visto que a vinculação da criança com a mãe, ela se torna muito mais difícil de ser desenvolvida. O desejo, o cuidar, o interesse por aquela nova vida, ele é enfraquecido. E isso a criança reflete também, né? O cortar o cordão umbilical que os bombeiros te ajudaram a fazer, ele acontece também no sentido simbólico, né? Sim. Quantas famílias, quantas mães não conseguem cortar o cordão umbilical dos seus filhos e os tratam aí aos 30 anos como se fossem bebezinhos. Sim. Né? Gente, e haja habilidades sociais, né? Porque a criança, quando ela começa a querer uma coisa no supermercado, que ela quer levar a gôndola toda de bala, quando ela quer sair com uma roupa que não serve mais, sabe? Que fica com a camisetinha aqui ou com os pares de chinelo. Então, assim, realmente existem várias habilidades que a gente só aprende ali. Tem que negociar muito, não muito. tem? Ô, Cléo, aproveitando então que você falou um pouquinho, né, sobre a gestação na infância e adolescência, qual que é o papel do psicólogo escolar? Ela tinha que pegar Eu tinha que pegar essa, gente, porque foi uma devolução daquelas perguntas daquela prova. Muito bom. O papel do psicólogo escolar, ele é criado, Daiana, principalmente na forma de pensar a psicologia como salvadora da pátria. E ela não é. A psicologia tem um papel muito importante na sociedade, não dá para negar isso.
hoje a gente não consegue, principalmente para nós da psicologia, pensar a sociedade sem a nossa profissão, mas a gente não faz nada sozinho. A psicologia na escola, a psicologia escolar, a primeira coisa que ela tem que entender é que ela não trabalha sozinha, ela precisa da escola. E a escola também não faz o seu trabalho se ela não tiver de braços dados com a família. Então, a gente precisa entender que só vai haver um trabalho da psicologia escolar, que seja favorecedor da educação e saúde, do autocuidado, se família e escola também abraçarem a ideia. Principalmente quando a gente pensa a gravidez na adolescência, é fundamental a intervenção da psicologia, no sentido de ajudar essas adolescentes a se enxergarem primeiro como pessoas, se valorizarem, amadurecerem primeiro, né? Permitirem a maturação fisiológica para depois o desenvolvimento emocional, para mais tarde iniciar a vida sexual. E se a escola não tem flexibilidade para falar isso, o profissional de psicologia está aí para ajudar. Mas ele não faz isso sozinho. Ele precisa de mãos dadas com as outras instituições sociais para que essas questões que são delicadas na nossa sociedade como um todo sejam discutidas de maneira mais aberta possível. Uma mente aberta, né? Uma mente aberta. Que mente aberta, o podcast que desperta. Pessoal, a gente está chegando ao final. Foi um papo muito gostoso. Apreciar essa coisinha maravilhosa ali, foi um brinde, um alento aí pra gente se preparar pro Dia das Mães, né? Eu queria agradecer a Cleo, dar os parabéns por ser mãe, dar os parabéns por ser essa professora maravilhosa. Eu vou ter que puxar o saco dela no ar, pra ela não achar que eu puxo o saco dela só quando eu tô tendo aula com ela. Ela vai ver que é verdade. Mas, Cleo, muito obrigada por estar aqui. Você gostaria de dizer alguma coisa para nós? Eu gostaria de dizer para a Patrícia que foi muito bom participar dessa roda de conversa com você. De verdade, eu fiquei muito surpresa quando eu sabia que você estava grávida, mas quando as meninas me disseram que você estaria aqui, eu falei, nossa, porque ser mãe é um desafio. E ser mãe e falar desse desafio sem se emocionar, como você fez agora, mas de uma forma muito madura. Sim. Eu não sei, Dai, se a gente conseguiria, com o nosso bebê no colo, falar da nossa experiência. Nossa, mas ela foi falando... Eu falei assim, não. Eu vou chorar? Eu também. Eu vou chorar, vou me segurar, vai ficar feio. Ela segurou bem. Não. Isso. E aí desejar mesmo que você... A Michelle chorou. Gente, a nossa câmera tá chorando aqui, tá? Sempre chora. Que você consiga muito ser essa luz para suas filhas, como você foi hoje para nós, guiando essa discussão, trazendo aí aspectos que você não percebeu, mas você foi dando ênfase na teoria psicológica, em tudo que se fala da maternidade, de uma forma muito brilhante, muito gostosa de ouvir. Que bom, e que as suas filhas colham esses frutos aí, de verdade. É isso que eu gostaria. Eu agradecer a vocês, a Michelle, pelo convite, né? O Simon, na sala de aula, aí, muito divertido, muito atento a tudo. É isso. Deixar meus agradecimentos aí para vocês. Tá bom? Obrigada. Patrícia, depois dessas palavras da Cleo, mas eu preciso te dizer que foi espetacular. Ver você com essa imagem de mãe aqui, né, e se abrindo dessa forma, realmente tocou a todos. Né? Isso foi maravilhoso. Agradeço de você ter vindo, né, de ter trazido a Eva pra gente conhecer, viu? Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Pra mim, assim, é muito bom ter esse espaço pra poder falar, porque... Né, o que a gente fala, a gente romantiza, tem o romance, é maravilhoso, mas nem sempre é fácil. E para mim tem sido essa leveza por essa atitude, né? E pela experiência, eu acredito que isso se transformou, ressignificou. Mas muitas mães não conseguem chegar a esse momento, assim, por diversos fatores. E o que eu desejo é o acolhimento. Que de alguma maneira elas encontram esse acolhimento que às vezes falta, né? Que seja nos próprios filhos, que seja em algo maior, que elas se agarrem em algo que traga sentido e que consiga vivenciar de uma maneira mais leve, né? Se possível.
É porque falar de mãe é uma coisa, né? Mas ver uma mãe nua aqui, assim, né? Colocando a alma pra fora. Gente, isso foi sensacional. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa. Que bom. Foi maravilhoso. Muito Eu obrigada. eu acho que a Patrícia foi muito guerreira, porque assim que eu fiz o convite, ela falou, vou me ajeitar aqui. Ela falou assim, Dai, são 20 dias. Eu falei assim, nossa, você tem certeza que você quer ir? E ela veio e assim, nossa, muito obrigada, Patrícia, Obrigada de verdade. a vocês. Que coisa linda, viu? Imagina, obrigada a vocês. Parabéns Pra pela mim também família. enriquece muito. Vou interferir aqui um pouquinho, coisa que eu não faço, mas um recadinho para as mamães que estão em casa. Mamães, vocês. parabéns pelo seu dia. Espero que vocês tenham gostado da apresentação de hoje, dessa conversa, dessa reflexão, né? Dizer que vocês são seres muito especiais e eu tenho certeza, né, que vocês vão passar o domingo aí agraciados com essa imagem de mãe, de todos os contextos maternos que a gente conseguiu abordar aqui e o de vocês. Parabéns. Eu acho que é importante ressaltar que é possível a maternidade, é possível viver após a maternidade e que se caso tiver com alguma dificuldade, procurar uma ajuda psicológica, buscar uma rede de apoio, se possível, e que tudo vai encaminhar como deve ser encaminhado. Se pudesse dar um recadinho para as mamães que estão em casa, que vão passar por isso ou que estão passando por isso durante a graduação, o que você falaria, Patrícia? Existe um amparo, né? Essa lei que a gente havia comentado aqui, então isso já é um suporte. E tentar ir com mais calma, reconhecer o seu momento, o seu tempo, as suas limitações, porque isso também é importante. Rever o que de fato é importante para cada um, porque a experiência é única, então não é possível dizer faça assim ou faça dessa maneira. Eu acredito que cada um encontra o seu caminho no tempo que for possível. E eu acho que é esse o meu recado. Feliz Dia das Mães, né? Bom, a gente precisa agradecer aqui o nosso apoiador, o Verde Azul Comércio de Plantas de Perdões. Muito obrigado. Você está auxiliando, sendo apoiador aqui do nosso podcast. Colaborou com as nossas canecas. Nós te agradecemos muito, viu? E vamos encerrar, então, mais esse episódio. Um abraço. Tchau. Agora, estamos Mas aí pede cozinhando. pra Eu não sei se só eu que tô... Sim.